E agora sim. Filosofia helenista. Olha lá. Então, é a segunda parte da aula 4, tá? A primeira parte era o Aristóteles, né? E a segunda parte é o helenismo. Helenismo é aquele momento histórico em que, graças às conquistas de Alexandre o Grande, ocorre uma fusão entre valores orientais, valores lá do Império Persa, né? E valores ocidentais, os valores da Grécia, propriamente dito. Só que esses valores gregos, eles são muito diluídos, né? Eles são valores extremamente diluídos. Os valores da polis, né? Aqueles valores antigos da polis, também desapareceram, né? Os valores da polis desaparecem. Os valores ligados à democracia, à autonomia da polis, tudo isso aí deixa de existir. E o que nós passamos a ter agora não é mais a noção de cidadania, é a noção de súdito. Súdito, né? Porque há um império e o poder, a participação política não está mais ali perto de você, na cidade, na assembleia. A participação política está distante, as decisões políticas estão distantes de você. Isso faz com que o filósofo e a filosofia, o canal do Formiga aqui, fazem com que o filósofo, fazem com que a fica a dica, fazem com que a filosofia mude também, a filosofia muda também o seu perfil. Já não é mais aquela filosofia da, da cidade-estado, já não é mais aquela filosofia, já não é mais aquela filosofia do cara que está preocupado ali com decisões políticas. Agora, são outras preocupações filosóficas que deslocam a questão da felicidade, inclusive, né? Então, participar politicamente já não é mais possível. Então, o conceito de felicidade também tem que mudar, né? Tudo começa nessa etapa aqui, vejam só. Vamos falar um pouquinho de história antes, né? Tivemos uma batalha importante, foi a Batalha de Queroneia. Essa batalha, Alexandre o Grande derrotou as forças gregas, né? Incorporando toda a Grécia ao Império Alexandrino. Então, né, a educadora da Hélade, né, que era Atenas, a grande educadora da Grécia, deixa de sê-lo, né? Quer dizer, agora o poder vem lá da Macedônia. E mais, conforme Alexandre vai avançando para o leste, ele vai conquistando novas terras, vai conhecendo novas terras, né, novos costumes, novas culturas, novos povos, novos hábitos, novas escolas filosóficas, lá ligadas à tradição orientalista. E o Alexandre, pessoal, ele incorpora essas ideias ao ideário grego. Quer dizer, o mundo é muito maior do que aquilo que os gregos admitiam até depois. Essa fusão, inclusive através de casamentos, né, entre persas e soldados gregos e tal, fica complicado, fica difícil. Só que ela ocorre, mas fica difícil. Ela acontece só na cultura, olha aqui. Por quê? Politicamente, após a morte de Alexandre, não há mais a unidade. Os impérios são divididos. O Império Alexandrino é dividido em três, né? Entre os seus três generais, né? O Seleuco, o Antígono e o outro, agora não lembro o nome, enfim, né? Ptolomeu. São três: Ptolomeu, Antíoco e Seleuco. Eles dividem aquilo que seria o Império Grego.
Então, a unificação possível se dá através da cultura, não mais através da política. O Alexandre abriu a fronteira, morreu, jovem, e agora nós temos essa unificação acontecendo. Olha aí. Então, saindo daqui, dominando a Grécia, se divinizando no Egito. Cadê? Não tem ninguém querendo entrar. Se divinizando no Egito, indo até as fronteiras da Índia, ó, indo até as fronteiras da Índia, né? Criando uma Alexandria, várias Alexandrias por onde ele passava. Alexandre foi avançando e incorporando esse pessoal todo a essa ideia grega. Então, nós passamos de um grego que era cidadão para um grego agora que é súdito, que faz parte de um mundo maior. E ao fazer parte desse mundo maior, a participação fica restrita, porque ocorre também a centralização, do poder nas mãos de um imperador. A cidadania torna-se limitada. Aqui na polis, o cara era cidadão. Agora, no Império Alexandrino, ele passa a ser súdito. Tá? Ó, súdito do Império, com as decisões longe dele. Há uma cidade universal agora, Cosmópolis, ou Cosmopólis, se você preferir. Quer dizer, a polis ampliada no nível universal. Aí a filosofia também muda o seu objeto, já não é mais a cidadania. É como se comportar dentro desse novo quadro. Não é? Como não apenas os cidadãos, mas como qualquer homem que faz parte desse império, não apenas agora os cidadãos da polis, tá? Possam viver bem. E para viver bem, já que a vida externa está limitada pelo império que te bloqueia, vamos nos voltar para a vida interna. A vida interna. A vida interior do homem. Ao invés de ser a vida na assembleia, é a assembleia que acontece dentro de cada um de nós a cada momento, tá? Então é o helenismo se fazendo presente. Vejam que interessante, uma transição, né? Nós tivemos lá uma transição dos pré-socráticos para os socráticos, da physis para a filosofia antropocêntrica, né? Ou antropológica, cosmológica para antropológica, e agora mais uma transição da vida super externa da polis, né, voltada apenas para alguns cidadãos, para uma vida interna, uma preocupação interna, voltada para todos os habitantes do império. Né? O conceito de cidadania, agora, para o conceito de sujeição a uma autoridade que está distante, a autoridade do imperador. Tá? Então, é uma mudança gigantesca que está acontecendo aqui e que vai prosseguir também nos tempos de Roma, né? Quando Roma tomar conta dessa bagaça toda aí, no mar Mediterrâneo, vai continuar, tá? 4 escolas apenas para a gente olhar, né? O cinismo, ceticismo, epicurismo e estoicismo. O cinismo de Diógenes, né? Viver com o mínimo possível, viver como um cão, sinus, né? Que dá origem à palavra canis. O ceticismo, eu não creio em nada, nada é verdade, nada muda. Se fosse possível mudar, não seria possível aprender. Se fosse possível aprender, não seria possível comunicar, porque cada um percebe a realidade de um jeito. O epicurismo, Epicuro, né? É o nome do principal representante aqui, ó. Epicuro. O Epicuro nos dizia que
O homem não nasceu para sofrer. Segundo o epicurismo, nós não podemos sofrer, não nascemos para sentir dor, nós nascemos para sentir prazer, tá? O prazer da amizade, o prazer da apreciação, o prazer do conhecimento. E quanto mais prazer você sente, quanto mais prazer você tem na sua vida, mais feliz você é. E o estoicismo, aquela pessoa que não perde a dignidade, né? Os poetas, os filósofos estoicos, esse nome vem de estoa, que é o portão, né, das cidades onde eles ficavam fazendo as pregações deles. Estoicismo. Você deve sofrer sem reclamar. Deve ser estoico, tá? Bem, nós vimos aqui, ó, duas grandes linhas, não é, de seguidores de Sócrates. São quatro, né? Mas vamos começar com esses dois aqui. Seguidores de Sócrates. O Platão e o Aristóteles, que diziam que através da razão era possível conhecer. Eu não fechei aqui. Através da razão. Deixa eu fechar o parêntese aqui. Que através da razão era possível conhecer. Pronto, fechei. Então, é o Platão e o Aristóteles, mundo das ideias, lógica formal, né? Aquela coisa toda que nós já estudamos. Silogismo, né? Silogismo aristotélico. É possível conhecer e o conhecimento te faz feliz. Só que Sócrates, esses dois aqui são os primeiros, né? Assim que a gente mais fala na filosofia ocidental. Mas ele teve outros discípulos, né? Que não eram assim tão otimistas, né? Antístenes, por exemplo, nos dizia que era impossível conhecer, que era bobagem ficar gastando energia tentando chegar à verdade universal. Não dá para chegar à verdade universal. E Diógenes, que dizia que o homem se preocupava demais com as coisas, que ele tinha que se reaproximar da natureza. Não era possível conhecer, era preciso viver, era preciso viver, sentir. Você perde tempo demais, segundo eles, tentando conhecer, tá? Então, o cinismo nos traz essa ideia, tá? Não existem essas grandes ideias gerais, por mais que você as busque, não é? Isso é uma bobagem, né? Olha aqui, ó. Porque cada um entende a realidade de um jeito. Cada mensagem chega para cada um de um jeito. Nós, às vezes, não sabemos interpretar o sinal do outro, aí a gente tenta ficar adivinhando o que o outro está querendo dizer com aquilo que ele disse, e aí quando você conclui alguma coisa, gera um mal-entendido, porque o outro não quis dizer aquilo que você achou que ele disse, ou o jeito que ele olhou, ou o que está olhando? O que foi? Não foi nada. Ou foi, enfim. Por isso, é inútil falar, é inútil ler e é inútil escrever, segundo o Antístenes. Tá? Você tem que voltar à natureza e viver como viviam os animais, viver como viviam os bárbaros selvagens antes da civilização. E aí você vai ser feliz. Um outro, Diógenes, aquele que andava com uma lâmpada procurando o verdadeiro homem, né? Um lampião, andava pelas ruas procurando o verdadeiro homem, aquele que falava com estátuas para se habituar a não ser ouvido por ninguém, que morava num tonel como Chaves. Ele desprezava qualquer bem material, que ele dizia que nada se leva dessa vida a não ser a forma como você leva a vida, tá? Quando você despreza a riqueza, quando você despreza as coisas materiais, segundo Diógenes, você se torna mais livre. Você não fica na dependência dos objetos. Você não deixa que os objetos mandem em você. Você tem que ser livre. E livre também para fazer o que você quiser. Diógenes, por exemplo, andava nu lá pela Grécia.
né? Andava peladão. O cobertor dele era o sol, né? E ia vivendo dia após dia até que ele morresse. Pronto. A ideia do cinismo era que você vivesse como um cão. O cachorro vive num eterno, vocês devem concordar comigo, num eterno dia de hoje. Para o cachorro não tem ontem, para o cachorro não tem amanhã, né? Ele vive na imortalidade, a imortalidade de cada dia, a imortalidade de cada segundo. Por isso que o cachorro é feliz, segundo Diógenes, porque ele vive cada instante como se aquele instante ali fosse único, e é único. O cachorro não está preocupado amanhã, depois, se vai ter comida, se não vai, se vão encontrar vacina, se não vão. Ele vai vivendo, 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 até que ele deixa de viver. O cachorro, assim, está num eterno presente. Num eterno presente. E é isso que o Diógenes propõe, que a gente viva cada instante da nossa vida. Tá? Aí, o Diógenes com a lâmpada e os cachorrinhos no tonel de cerâmica em que ele morava, né? Vivendo como um cão. Tá? Aqui é aquela cena que Alexandre foi procurar Diógenes e Diógenes não quis falar com Alexandre. E Alexandre falou: pede o que você quiser que eu te darei. Aí Diógenes afasta Alexandre e diz: só te peço aquilo que ele entrou na frente do sol, né? Alexandre fez sombra para Diógenes. Só te peço que não me tires aquilo que não me podes dar. Né? Você não pode me dar a luz do sol. O sol está muito acima de você. Embora você seja Alexandre, você é só um homem. E aí, Alexandre vai embora e Diógenes dá uma lição no rei do mundo. No ceticismo, Pirro de Élida, esse aqui já dá no meio. Olha, não dá para saber a verdade, ponto. A gente só percebe a aparência. A verdade é inacessível. E a aparência muda. Você pega uma fruta, deixa ela na fruteira, ela vai mudando a aparência dela. Ela apodrece, ela desaparece, ela se transforma em outra coisa. Tá? Você não deve ficar querendo entender as coisas. Não. Você deve se calar. Para que ficar falando? Para que tentar convencer os outros? Para que tentar convencer a si mesmo? Você deve demonstrar a afasia. Afasia, tá? O silêncio. Aqui tem uma jogada, né? O silêncio externo e o silêncio interno, tá? Tentar acalmar também as suas inquietudes internas. Porque geralmente as suas inquietudes internas fazem com que você tenha uma inquietude externa. E aí você ataca as pessoas, você fica irritado, você quer brigar o tempo todo. Aquiete-se internamente e externamente. Promova o silêncio. Ele dizia: o silêncio não erra. Pensa nisso no meio de uma discussão. Puta, você sabe que você vai falar uma besteira. Fique em silêncio. O silêncio não erra. Tá? Bem, ele diz que, ao contrário de Aristóteles e Platão, né, a felicidade não é conhecimento. Felicidade é equilíbrio. Felicidade é uma vida absolutamente desprovida de apego. É uma vida em que você não julga os outros, não julga as coisas, não julga a si mesmo, que você se perdoa, e aí você chega à felicidade, à ataraxia, ao equilíbrio aristotélico através do silêncio. Silêncio. Mundo tão barulhento, né? Bom, Epicuro associa a felicidade ao prazer. Você, né? Quanto mais prazer você sente, mais feliz você é. Tá? Olha aí. Só que, é claro, a satisfação dos desejos físicos também. Você está com fome, você come, você fica feliz. Né? Você está com sede, você bebe água, você fica feliz. O que ele defende, no entanto, é um prazer interno.
estável. Você satisfeito consigo mesmo o tempo todo, tá? Para que dessa forma você possa ultrapassar essa momentaneidade, essa instantaneidade da felicidade. E como fazer isso? Olha, a hora que nós estamos, segundo Epicuro, em maior equilíbrio é quando nós estamos em repouso, dormindo, calminhos, descansando, né? E aí você atinge esse equilíbrio, tá? Você consegue parar, pensar em você mesmo, pode parar e não pensar em nada, pode pensar em coisas boas. Agora, quando você está agitado, pensando, correndo, louco, meu Deus do céu, e agora? Olimpíada Canguru, Enem, puta merda, você não chega no equilíbrio, tá? Você fica desequilibrado e infeliz, para Epicuro. Agora, se você atinge esse grau interno de felicidade, de repouso, aí você entra em equilíbrio, tá? Então é a busca do equilíbrio interno que vai gerar esse prazer estável, né? E é claro também não sofrer o prazer da amizade, o prazer de ter bons pensamentos, boas vibrações, boas ações, tá? Epicurismo. Olha lá, o jardim de Epicuro, né? Lá na Roma antiga, né? Claro, ele era rico, né? Então tinha alguém que podia trabalhar para ele. Então está aqui o filósofo dando aulas. Já pensou que delícia ter aulas assim? Ó, outro cara aqui, amigo dele, dando aula. Esses dois aqui se beijando. Bom, então, já pensou? Que maravilha poder dar umas aulas assim? Um bosque, um gramado, sombra. Bem, depois, olha aí o Epicuro, olha lá. Epicuro, né? As 4 grandes verdades. Primeiro, você não tem que temer a Deus, porque um filho não deve temer o pai, ele deve amar o pai. E um pai não deve despertar temor no filho. Esse Deus que castiga, esse Deus que aponta o dedo, esse Deus que fica com o olhão assim, esse Deus para ele não existe. O verdadeiro Deus é amor. O verdadeiro Deus é compaixão. Compaixão. Né? Segundo, não temer a morte. Porque a morte é apenas não sentir mais nada. Morreu para epicúreos, epicuristas, acabou. Você não tem mais nenhuma sensação. Né? Não que você deixe de existir, você vira energia pura e volta para Deus. Você volta para Deus, a matéria-prima de Deus. E aquilo que te permite ter sensações, né, o tato, o paladar, o olfato, essas coisas, você deixa para trás. Você não precisa mais disso. Você precisa disso enquanto corpo e alma, ânima. Né? Agora, quando você é só ânima, o corpo sensório deixa de existir, você vira energia pura, volta para Deus, não sente mais nada. Buscar o bem é fácil. É só querer ser feliz. É só querer pensar positivamente. É só querer ser otimista. E, finalmente, é fácil resistir ao mal. É só não se arrastar por sugestões ruins. É só pensar na sua felicidade. Pensar em como você é mais feliz resistindo ao mal. Quando alguém te provoca, alguém te cutuca, você se livrar daquilo, você não sintonizar com a maldade, com o egoísmo, com a falta de valores daquela pessoa, sabe? Mas para dentro, não querendo demonstrar para a pessoa que você é superior a ela, sendo superior a ela em você mesmo, né? E com isso você consegue essa liberdade, olha, uma liberdade total, né? Uma liberdade em relação aos deuses, que você não teme mais a Deus. Você ama a Deus e você sabe que você vai voltar para Deus quando morrer. Ao Estado, porque o Estado não pode mandar em você, ele não pode te torturar, ele não pode te prender, você não liga. E a própria morte.
porque você sabe que na morte você vai voltar à sua origem, você vai voltar a fazer parte da energia fundamental que é Deus. Bonita, né? O epicurismo é uma filosofia, uma escola filosófica bonita. O estoicismo, hum, o estoicismo já é mais complicadinho, né? Quer dizer, já é aquela filosofia do cara que sofre calado, do cara que mantém a dignidade de qualquer jeito, do cara que não reclama de nada, né? Vamos lá. Então, Estoa. Estoa, eu repito, é o portão, né? O lugar onde os primeiros filósofos, como o Zenão de Cício, faziam suas pregações, tá? Então, é preciso sofrer, mas sofrer quietinho. Isso na Grécia. Né? Você pode sofrer, mas você não pode demonstrar que está sofrendo. Resistir ao sofrimento até que o sofrimento deixe de ser sofrimento, tá? Eles até brincavam, né? Treine como se fosse a guerra, para que a guerra pareça um treinamento. Sorria na tristeza, para que a tristeza se transforme em alegria. No estoicismo médio, Posidônio de Apameia, que é o cara que pega as ideias gregas e adapta às necessidades romanas. O estoicismo é adotado pela elite romana, até chegar ao ponto em que o imperador romano, Marco Aurélio, chamado de imperador filósofo, né, passa a escrever textos sobre o estoicismo e tal, né, que era útil para uma sociedade guerreira, uma sociedade que vivia sob pressão, né? Então, a cultura romana adota o estoicismo como sua filosofia. Eles gostam dessa filosofia. Tá? Então, primeiro, todos nós, todos nós somos iguais em razão, todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Todos nós. Segundo, a aceitação do outro, principalmente em termos religiosos. Né? Principalmente em termos religiosos. Os romanos aceitavam os outros deuses todos, o ecumenismo. Era só seguir algumas regrinhas, né? Não negar os deuses romanos, enfim, não negar a escravidão. E aí eles aceitavam o judaísmo, os cultos gregos, os cultos egípcios, os persas, todos ali conviviam de alguma forma em Roma, porque tinha a religião do Estado, né? A perseguição ao cristianismo se dá por outros motivos. É porque os cristãos negavam a escravidão e negavam a divindade do imperador. Simpatia não é igualdade. Porque você simpatiza com alguém, né, vamos dizer assim, de uma outra classe social, ou de um outro grupo social, né, melhor, de um outro grupo social, não quer dizer que vocês sejam iguais. Tá? Ele tem os valores dele, a cultura dele, né? E você tem as suas. Isso aqui, os romanos estão pressupondo superioridade. Você pode até simpatizar com aquela pessoa, que nem os romanos, né? Um patrício romano podia simpatizar com um plebeu, podia simpatizar com um escravo, mas simpatizar no sentido de ajudar esse cara a desenvolver as suas capacidades. Não você descer até ele, mas fazer com que ele suba até você, tá? Então, todos nós temos o sopro divino, o pneuma, grego, né? Sopro, tá? Olha aí, ó. Todos nós temos dentro de nós esse sopro, né? Primeiro era o verbo, no início era o verbo, e o verbo criou tudo que existe. Verbo, falar. Segundo, eles que estabeleceram, né, através da observação e também através da filosofia, a relação entre os movimentos da Lua, as fases da Lua e as marés, né?
Então, do mesmo jeito que a maré sobe, a maré desce, de acordo com a fase da Lua, em tudo existe uma ordem, né? A noite sucede o dia, o sol nasce a leste, se põe a oeste, tá? Então, é preciso não lutar contra essa ordem, é preciso aceitar essa ordem, né? Aceitar as coisas como elas são. É um fatalismo, né? Quer dizer, não adianta resistir. Se o mundo te colocou determinados desafios, não adianta ficar chorando, xingando. Você tem que encarar e resolver. Encarar e resolver racionalmente, usando o sopro divino, passar pela tribulação e aí resolver. Sofrendo em silêncio para que o pânico não tome conta, para que você seja o pilar, a referência daqueles que estão em torno de você. Você já pensou se seu pai, se sua mãe, se os nossos governantes ficassem desesperados, fossem para a TV, o Dória, estamos aqui para falar que todos vamos morrer, vai ser horroroso, eu com as minhas calcinhas apertadas, entendeu? Não, vai todo mundo morrer mesmo. O Bolsonaro faz isso, né? Vai todo mundo morrer, vamos fazer o quê? Né? Eu sou coveiro, né? O que adianta? O líder espalhar o pânico. Não, você tem que ser estoico. A vacina vai sair. Isso vai passar. Daqui a pouco nós estaremos todos juntos. Vamos enfrentar. Essa é a ideia. A felicidade para o estoico é encarar a vida sem paixão. Paixão patos, ou patós, né? E o A é a negação. Então, a negação da paixão. Encarar as coisas sem paixão. Encarar as coisas como vindas dentro de uma ordem natural. Se eu conheci tal pessoa agora, é porque a natureza, a ordem universal, quis assim. Nada acontece à toa. Vamos encarar a vida como ela é. Cada um deve estabelecer o seu lugar na ordem das coisas. É claro que isso aqui é muito útil para um cara que é imperador, né? Marco Aurélio, tá? Agora, se você for um escravo e não quiser reconhecer seu lugar, não é legal. Quiser questionar, não é legal, né? E da onde vem essa ideia de que tudo que acontece vem de Deus, né? No caso deles lá dos deuses, tá? Então, tudo que acontece, se Deus é, ou os deuses são, a suprema inteligência, tudo que acontece já está previamente definido. É preciso, então, aceitar e resolver os problemas conforme eles vão acontecendo, sempre mantendo o espírito estoico, a estoicidade, né? A dignidade, sem desesperar, sem entrar em pânico. Eu repito, sendo o pilar que vai garantir a coluna, que vai garantir a estabilidade de toda a construção. Já pensou? Se fosse assim, se a gente conseguisse não entrar em pânico, se a gente conseguisse ficar quietinho, se a gente conseguisse não julgar o outro, ser superior por ser superior, não nos igualarmos. Quando tivesse alguém superior a nós, nós queremos chegar a ele e não querer que ele viesse até nós. Bom, é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Amanhã tem canguru até a segunda aula e depois nós vamos ter nossa aula normalmente, tá bom? Muito obrigado. Até amanhã.